Me Chama Que Eu Vou, o filme com direção de Joana Mariani. Me Chama Que Eu Vou é um documentário contando um pouco mais da intimidade de Sidney Magalhães, ou melhor, Sidney Magal, um artista excêntrico, um artista performático, que conquistou multidões, muitas mulheres se apaixonaram por essa figura. A gente acompanha nesse documentário, bem humorado, bem gostoso de acompanhar essa intimidade, todos os desafios, a própria criação dessa personalidade, e bastante sobre a vida íntima e em todos os principais marcos da carreira, desde o auge até mesmo um pouco mais da queda do Sidney Magal. É um documentário aparentemente bem transparente sobre essa figura pública que quebrou os corações de muitas mulheres, fez muitas mulheres se apaixonar, entrar em hotéis e que marcou o Brasil. É merecido esse documentário, é um bom filme, é um bom documentário, é bom acompanhar um pouco da trajetória de grandes músicos aqui do Brasil. Por mais que eu não tenha assistido outros filmes do Sidney Magal, eu acompanhei algumas novelas nos quais ele participou e que foi citado no filme, como por exemplo Da Cor do Pecado. Ele e a Rose Campos, foi muito divertido ali a participação dele. Faz tempo que eu assisti Da Cor do Pecado, mas eu lembro um pouco da Rose Campos e a família excêntrica, e que aí chega, né, o personagem de Sidney Magal sem qualquer tipo de interpretação. Afinal de contas, como ele mesmo falou, ele queria novos desafios para sua carreira, mas as pessoas queriam Sidney Magal, queriam ver Sidney Magal nas novelas, não queriam um personagem, não queriam uma interpretação, queriam ele ali, ponto final, e acabou. E ele entrou. Afinal de contas, é um cara que gostou de encarar novos desafios, queria, na verdade, encarar novos desafios. A gente acompanha o auge, a própria criação de Sidney Magal, a viagem para a Europa, para o exterior, no qual acabou ganhando a malemolência, ganhando o gingado, o jeito ali de conquistar o coração das pessoas, o sex appeal, acho que esse é o termo correto, das mulheres. Afinal de contas, com essa viagem para o exterior, ele precisava montar um personagem para chamar a atenção, um latino. Então tem toda aí a origem quente do Sidney Magal, que conquistou aqui os corações das mulheres. A gente também acompanha nesse documentário a própria relação dele com a sua mulher, que aí no caso tem toda a história da formação desse laço romântico, que se eu não me engano era uma das dançarinas, é uma das mulheres que estavam junto no parco. Eu fiquei um pouco confuso no que ela trabalhava. Acredito que seja dançarina, mas participou de um próprio programa de televisão, e que lá e que a partir dali ele se apaixonou completamente por ela e buscou ela para poder se casar, e que estão até hoje juntos. A separação do Sidney Magal e do Sidney Magalhães, um homem que se dedicou muito para o próprio trabalho, e que acho que é algo bem interessante, é que ele se compreendeu completamente quem ele era. Ele sabia o seu lugar e ele aproveitou disso de todos os aspectos. Que é algo bem interessante. Ele sabia que ele era um produto, que o produtor dele estava ali para vender a imagem de Sidney Magal, de tanto das questões musicais, dos videoclipes, dos shows, dos eventos, dos programas de TV. Ele compreende que ele é uma imagem, que ele é um produto, e que buscava ser vendido. Então, por isso que, por já saber o seu lugar, por já saber o que ele representava, então facilitava ainda mais esse trabalho, tanto quando foi explodido no auge, quanto depois, quando começou a cair a carreira dele. Há muitas imagens de entrevistas, muitas com a Marília Gabriela, que foi muito divertido ver, muito engraçado poder ver ela muito tempo atrás, ela fazendo sempre a mesma coisa, sempre fazendo entrevistas. E acho que me apaixonei por isso, ela sempre na carreira, sempre fazendo,
sabe, fazer o que gosta e fazer por toda a sua vida. Acho muito louco isso. E e que ele, voltando para o Sidney Magal, ele compreendeu quem ele era, tanto no auge, quando explodiu, os discos estavam sendo vendidos, os shows estavam lotados, e depois quando começou a ter a carreira, quando a sua carreira começou a cair, as músicas não emplacavam mais, não participava de mais eventos, que são os momentos que ele começou a se aproximar ainda mais da sua família, da sua esposa, começou ali a criar os seus filhos e teve todo esse lado mais Sidney Magalhães e não Sidney Magal. O foco foi mais a própria família e que ele compreendeu ali que a carreira estava caindo, né, estava prestes a finalizar, por mais que ele tenha tentado reanimar a sua carreira, trazendo, mudando os estilos de brega, diversos outros estilos que foram citados, eu não lembro muito bem, mas que ele tentou dar uma reinventada, mas com completo fracasso, com a própria mídia expondo isso, o próprio fracasso de Sidney Magal, a corte de cabelo, que o cabelo grande era sexy, chamava mais atenção, e depois mudou para um cabelo liso, comportado, baixo, e que não fez sucesso, na verdade desagradou, e que ele inclusive percebeu isso na época, enfim, todos esses percalços no meio do caminho, até que eu acho que durou 7 anos, até que depois ele recebeu uma proposta de poder ter uma das suas músicas em uma das novelas, se não me engano foi esse o ponto que retornou a sua carreira, acho que a Rainha da Sucata, algumas coisas assim do tipo, no qual foi a abertura da novela, que é algo que ele não tinha feito antes, que retornou ao auge, a sua carreira retornou, voltou a crescer e que assim a gente vê durante todos esses trajetos, desde o começo, o início, a relação dele com a sua mãe, que a mãe dele sempre incentivava ele a cantar, a mãe dele também era cantora, então tem toda essa influência da mãe sobre a carreira dele, o próprio jeito bem familiar, que inclusive um fato bem interessante é que como ele sabia que ele era um produto sexy, era uma imagem bonita, atraente, e aí que as mulheres queriam ficar ali com ele, por esse motivo que ele não se casava, ele não namorava, porque afinal de contas poderia afastar as próprias fãs. É como se fosse uma própria devoção mesmo à carreira, uma própria entrega à carreira, a entrega ali a essa personalidade, no qual durou muito tempo, né? Mas depois ele foi e se casou, conta um pouco da esposa e a própria relação dela com as fãs, as que respeitam, as que amam a carreira, que tem uma relação boa e não as fanáticas que querem bem algo a mais, que fazem muitas loucuras, eles falam um pouco sobre isso, enfim, é um documentário bem humorado, é um documentário um pouco nostálgico, mostrando ali toda um pouco sobre toda a carreira do Sidney Magal. Pode-se dizer que é um documentário faixa branca? Sim. Senti falta de uma problematização um pouco maior. Eu fiquei com uma dúvida, eu não leio sobre a carreira do Sidney Magal, não sei o que aconteceu, mas aparentemente ele teve uma filha e ali no documentário só tem relatos do filho. Eu não sei se a direção esqueceu de comentar sobre isso, ou se o Sidney Magal não quis comentar, mas fiquei um pouco confuso com a questão dos filhos. Se eu não me engano, no começo fala da filha e agora apenas o documentário do filho. Fiquei um pouco confuso sobre isso, se de fato ele teve ou se teve apenas um filho, ou se teve dois filhos, enfim, ficou um pouco confuso sobre isso. Posso dizer que que é um pouco faixa branca por não mostrar de mais problematização sobre o próprio Sidney Magal, só mais sobre esse envolvimento com a carreira, ao próprio declínio da carreira. Esse homem que é muito família, se dedicou muito à própria família, muito à carreira e depois muito à família, enfim.
Em todo caso, é um bom documentário, divertido, carismático, podendo entrar um pouco mais nessa história desse cantor, dessa personalidade que mexeu bastante aqui no Brasil, que mexeu muito nos corações das mulheres. Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Não esqueçam, o filme estreia dia 12 de janeiro nos cinemas. Deixa aqui sua curtida. Se você assistiu, quer assistir, deixa aqui seu comentário. Vai ajudar bastante esse trabalho a crescer e também a poder comentar com os outros usuários, com outros telespectadores. E compartilhe o vídeo, compartilhe meu canal, vai ajudar bastante a crescer. Vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.